Daí o pessoal ficou meio impressionado com o fato do que ele contou. Só que aí meio que acabaram concluindo que aquele homem havia sido infectado pela inveja, daí fez o que fez agora. E daí quando os colossais foram informados disso, usaram o poder da restauração e restauraram o que a inveja poderia ter feito. E daí depois de terem feito isso, perceberam que aquele homem já não estava com aquela mesma agressividade. Daí perceberam que havia sido uma coisa causada pelo aquele conceito ruim. E aí depois que acabou o processo, aquele homem mesmo assim acabou sendo preso pelo que fez. E aquelas mulheres acabaram sofrendo também consequências ruins. E o Marco foi inocentado de tudo que ele havia sido acusado. E até essas contas nas redes sociais acabaram sendo restauradas. E procuraram manter sigilo para que essa história não vazasse para nenhuma parte da internet, para não prejudicar a imagem do Marco. E o sistema de denúncia captou qualquer um que pudesse ter vazado qualquer informação e foi eliminando ela. E daí o Marcos entrou em contato com sua família no Brasil e disse que estava tudo bem, que ele acabou vencendo o processo e que foi inocentado das acusações. E o homem que foi acusado e preso por causa disso, ele não demonstrou arrependimento e assim acabou ficando preso, apesar dele ter sido infectado pela inveja. E passaram-se os dias, as coisas estavam indo tudo bem, até que Jonas passou por um local onde viu um homem que aparentava estar meio louco. E Jonas chegou para curar ele, só que aí o homem parou um instante, ficou quieto, e depois voltou a continuar fazendo o que estava. Daí o Jonas tentou de novo, só que aí o homem continuava e daí falava coisas ruins, a voz dele estava muito grave e muito estranha, ele achou. Ele tentava entrar na mente do homem para ver o que era, mas perceber que aquele homem estava bem, só que alguma coisa estava fazendo isso com ele e o Jonas não entendia o que era. Até que o poder apareceu lá e falou com o Jonas que ele não havia recebido o poder para fazer isso. Daí, quando viu o poder, ficou alegre de ver que ele chegou na Terra. E daí perguntou o que esse homem tinha. E daí o poder respondeu que é um ser maligno que pertence a um mundo chamado mundo espiritual, que estava no corpo dele, e que os colossais não haviam recebido poder para mandar esse tipo de seres embora das pessoas. Daí o poder colocou a mão na cabeça daquele homem e aquele ser maligno que estava nele saiu. Daí o Jonas ficou impressionado com isso, que não sabia que existia mais um tipo de mundo que eles não tinham acesso. Daí o poder respondeu que é um mundo bem diferente do mundo físico, só que a gente mal acessa ele no multiverso. E daí, depois aquele homem ficou quieto, daí o Jonas se impressionou com isso. Daí eles foram para os Estados Unidos, onde já estava esperando eles lá, já que o Jonas tinha informado que o poder havia chegado. Daí eles falaram com um bocado de gente lá, entrar em reunião, falando sobre algumas coisas. E daí, depois, viram que o pessoal estava pedindo para fazer uma entrevista com o observador, pois tinha muita gente querendo fazer perguntas para ele, com aquele programa novo que surgiu, que a Sarah estava respondendo algumas perguntas, revelando algumas coisas, então quiseram fazer umas perguntas para o observador. E até que à noite chegou o horário do programa, que fizeram ao vivo para várias partes do mundo, com direito a várias ligações. Daí algumas eram selecionadas para que pudessem dirigir a pergunta ao observador. E daí perguntaram sobre por que ele voltou para a Terra, sendo que boa parte do pessoal afirmava não gostar do fato dele ficar observando o que eles faziam e até saber dos segredos dele. E o Guilherme respondeu que seria perigoso ele sair por aí com essas informações sobre a Terra, porque há muitos povos pelo multiverso que procuram planetas tranquilos para ficar, e muitas das vezes tem povos de outros planetas que invadem uns para poder tomá-los à base de guerra e poder se estabelecer lá e se descobrir sobre a Terra, sobre um universo onde não tem esse tipo de guerra e que poderia ser um planeta fácil de conquistar devido à tecnologia não muito avançada, eles poderiam usar as informações que o Guilherme coletou e até mesmo as informações sobre o portal que poderia acessar a Terra através do multiverso, que foi o mesmo que ele usou para chegar de volta. E daí ele pediu para ir para a próxima pergunta. E daí perguntaram como era que ele conseguia enxergar o que as pessoas ficavam fazendo no mundo. E daí ele respondeu que, diferente dos seres humanos e de muitos povos no multiverso, ele conseguia chegar até em 4 dimensões, diferente das pessoas que conseguiam chegar só em 3. Daí pediram uma explicação melhor. Daí ele mostrou em um holograma sobre o fato de a primeira dimensão ser a largura, que é uma dimensão espacial. Daí a segunda seria a altura, a outra seria a profundidade, que é a dimensão 3, no qual as pessoas enxergam. Só que ele disse que ele consegue enxergar até em 4 dimensões. Então ele consegue enxergar através das 3 dimensões. Significaria que ele pode enxergar através das paredes e até através dos objetos, ou até através das pessoas. Que faz com que ele consiga enxergar além do que as pessoas enxergam comumente. E ele pediu para ir para a próxima pergunta. E daí perguntaram como era que ele conseguia descobrir o segredo das pessoas e ou a respeito. E daí ele revelou que ele consegue enxergar não só
em 4 dimensões, mas consegue ouvir muito além do que as pessoas conseguem ouvir. Ele pode ouvir até em quilômetros de distância e consegue ouvir as vozes das pessoas, o que elas estão fazendo, além de ver. E ele consegue, com seu cérebro bem mais evoluído, ele consegue diferenciar cada voz, saber de quem é e consegue anotar a respeito disso, além dele nunca se esquecer de nada. Daí foram para a próxima pergunta e perguntaram como era que ele conseguia armazenar todas as informações sobre as pessoas. Dele que falou que além de ser capaz de ouvir e ver muito além do que as pessoas conseguem, ele tem também umas máquinas que imitam isso, que consegue ficar filmando tudo que as pessoas estão fazendo e até captando as vozes, ouvindo, e que fica armazenando em um banco de dados que é bem maior do que qualquer um já desenvolvido na Terra. E daí pediram já a próxima pergunta e fizeram outra pergunta para ele sobre como era que os colossais conseguiam se teletransportar. E ele respondeu que isso se dá ao fato dos colossais terem acesso à quarta dimensão, o que faz com que eles, entrando na quarta dimensão, eles consigam entrar nela, estando num ponto da terceira dimensão, e possam sair em outro ponto da terceira dimensão bem rapidamente. E pediram para ir para a próxima pergunta. E daí perguntaram a ele como era que ele conseguia ficar focado nas coisas que as pessoas faziam, já que ele conseguia ouvir e ver várias coisas ao mesmo tempo. E daí ele disse que o cérebro dele é bem evoluído, capaz de focar em mais de uma coisa de uma vez, o que faz com que, diferente dos seres humanos, que conseguem ouvir normalmente, ver e focar só numa coisa e não consegue em duas porque a atenção deles teria que ser direcionada para outra coisa, ele consegue focar em mais de uma coisa, e assim ele consegue se focar no fato dele estar fazendo uma coisa, ouvindo alguém e vendo, e tá ouvindo e vendo outra coisa ao mesmo tempo. E foram para as próximas perguntas. E fizeram várias perguntas para ele, ao torno da noite, que ele respondeu todas muito bem. E as pessoas ficaram tão surpresas com o nível de inteligência que ele tinha e dava resposta de coisas que as pessoas achavam que era até impossível. E foi boa parte da noite acontecendo isso, até que o programa chegou na hora de acabar. Só que o público ficou pedindo mais pelos outros dias. E daí prometeram que iriam fazer mais programas com o consentimento do Guilherme. E foi a finalização desse programa. E daí já Guilherme foi descansar. E o Marco, ouvindo isso, ficou tão surpreso. E daí ele foi com o Jonas e perguntou a respeito sobre a quarta dimensão que eles passavam. E o Jonas disse que não havia estudado muito sobre essa dimensão, que focava mais no seu trabalho de salvar e proteger as pessoas, que não havia parado para pensar nisso. Então o Jonas disse que se ele quisesse testar e enxergar como o observador, ele poderia, que ele poderia desenvolver esse poder. E daí o Marcos testou e viu que era parecido com o que o observador disse. Ele conseguia até enxergar através das coisas e muito além, até dentro das coisas. Ele viu que era uma capacidade incrível, mas que ele preferia enxergar do jeito que ele enxergar normalmente, mas que disse que poderia utilizar isso bastante. E daí, depois de tudo isso, no dia seguinte, Marcos acabou recebendo uma mensagem e quando ele foi ver o que era aquela cantora, perguntando como era que ele estava. Daí ele respondeu que estava bem. Daí ela disse que ficou preocupada com o fato de as redes sociais deles haver sumido. Daí ele perguntou o que ela queria dizer com isso. Daí ela disse que se ele acabasse sumindo das redes sociais, ela poderia, quem sabe, nunca em vida acabar conhecendo ele, já que não sabia onde ele morava, nem como chegar até ele, e que poderia nunca mais vê-lo. Daí ele disse que está tudo bem, que ele já havia dado um jeito já nas redes sociais dele, foi um problema que ele não vai poder comentar muito, mas ela disse que está tudo bem então, que está feliz pelo fato de poder vê-lo de novo, pelo menos que fosse online.